Olá, estamos voltando depois de um tempo aqui ao nosso projeto Releituras e separei um artigo, esse artigo aqui, de julho, que foi publicado na revista de Economia Política, volume 21, número 3, de julho a setembro de 2001. Ele fala da reestruturação industrial nos anos 90, uma interpretação. É um texto do professor Antônio Barros de Castro. É um texto ótimo, né? Eu vou estar fazendo essa releitura. Eu li pela primeira vez uma matéria que eu fiz, uma matéria de economia brasileira, no mestrado. E vim trazer aqui para ver se a gente alcança alguma audiência para um debate, né? Principalmente agora, né? Nesse momento aí, em que nós estamos atravessando, né, uma crise em que algumas pessoas chegam a comparar, né, com a crise de 1980. Ok? Bem, a reestruturação industrial acontece na década de 90, né? E o começo aqui do artigo, o professor Barros de Castro começa falando sobre uma hibernação, que é uma hibernação das empresas estrangeiras que estavam aqui no Brasil durante a década de 80. Por mais que elas fossem estrangeiras e tivessem outros modos de produção e outras situações no estrangeiro, fora do Brasil, aqui no Brasil, segundo o professor, elas hibernaram, né, por conta da situação da conjuntura econômica. Então, nós temos aqui, nos anos 80, um cenário de elevação galopante dos preços, né? Um cenário que tornou-se um cenário de hiperinflação e grandes solavancos na política econômica, né? Basta nós lembrarmos dos vários planos econômicos, né? Principalmente após aí a volta da democracia. Foram vários planos econômicos. Para lembrar, né? O plano Cruzado, 1 e 2, o plano Bresser, plano Verão com Arroz, plano Collor, né? As empresas, elas tinham que ter políticas agressivas de preço. Então não dava para dormir no ponto. E uma política voltada a estar focada nesse movimento dos preços, né? Para você não perder dinheiro ou talvez perder o mínimo possível, né? Uma gestão financeira flexível e super atuante. Então, realmente muito preocupada mesmo com a precificação, com o preço dos bens e serviços. As empresas estrangeiras não tinham atenção voltada para a produção e nem para eficiência operacional, como poderia se imaginar que talvez elas puxassem, né, aí a nível de tecnologia, de gestão, a produção nacional para um novo patamar, né? Ou talvez esperasse isso ou não em relação às empresas brasileiras, mas elas não tinham essa atenção voltada, nem à produção, nem à eficiência. É o que o professor Barros de Castro fala, que elas hibernaram, né? Dormiram, né? Ficaram igual um urso, né? Quando dorme, simplesmente pararam ali. A instabilidade acentuada e crônica fez com que as empresas utilizassem uma diversificação produtiva. Então elas tinham que produzir de vários produtos, várias formas, né, tentando fugir de alguns mercados aqui com maior fragilidade e investir sim em aplicações patrimoniais, né, e também em ativos que mantivessem o valor de compra. As ineficiências, né? A década de 80 gera muitas ineficiências, né? Os custos de linhas e máquinas, custos altíssimos, né? Principalmente no que se refere aos equipamentos estrangeiros, né? Que era a base, né? Daí da produção, e a ampliação das despesas gerais, o que o professor chama de overheads. A precificação em um ambiente de alta inflação, né, as grandes tabelas de preço, aí quem pesquisar mais a fundo, ou quem viveu naquele tempo, vai lembrar, realmente você entrava, por exemplo, no supermercado, em alguma loja,
e aquele barulho das máquinas, né, remarcando o preço dia a dia, semana a semana, aquilo que não parava, né, o foco nessa questão da gestão dos preços. Isso, o professor vai dizer que criaram folgas, ou slack, né, ampliações, a folga na ampliação do leque de negócios e folga também relacionada à antecipação à próxima rodada de preços. Então você tinha que dar aquela esperada, né? Você tinha que estar sempre esperando, né? Tentando se antecipar. Um exemplo dessa antecipação, né? Funaro, quando ele foi ministro da Fazenda, aí com o Sarney, no Plano Verão, se não me engano, Plano Verão, antes mesmo dele fazer o congelamento, né, que aconteceu isso em vários planos econômicos, congelamento de preço, tentando conter a inflação, os preços subiram, em alguns casos, até em 1000%. E daí o que acontecia? Os clientes chegavam para adquirir aquele produto, e aquele produto tinha, por exemplo, 90% de desconto, depois ele tinha 85%, 80%, então ele começava a continuava aumentando os preços, porque por conta de uma fuga de informações, né, e o mercado esperando, né, que houvesse esse congelamento, antes de sair o decreto, eles aumentaram o preço de forma substantiva para poder garantir aí, né, essa gestão de preços via o desconto. Então, isso criava essas folgas, né? Você tinha que estar ampliando o leque de negócio, você tinha que estar antecipando uma gestão muito focada aos preços, e você deixava de lado, como nós vimos aqui, algumas coisas muito importantes, que era a atenção voltada à produção e à eficiência operacional, né? Tanto das empresas nacionais quanto das empresas estrangeiras que estavam aqui no Brasil. Para a gente ter uma ideia, né, essas tentativas, né, essas formas de tentar lutar para se manter, para manter o preço, para manter o negócio, acabam cessando, né, no último quinquênio da década perdida, né? Chegou um estágio em que realmente virou um caos, um grande problema econômico. No entanto, né, havia sim aquela esperança, desde que você abrisse a economia. Chegou num ponto em que não dava mais para você manter a economia fechada, com as políticas de substituição de importações, desde lá do Getúlio Vargas, com aquela mentalidade, né, de realmente preservar e proteger as empresas nacionais. As exportações de manufatura, que no mundo, 80 a 85, 1%. Um crescimento de 1%. 85 a 90, um crescimento de 12,5%. Você vê como o mercado volta a ganhar campo, a ganhar corpo, né? E a economia brasileira, nesse tempo, perdia cota de mercado, market share, mas tinha uma margem, né, uma ideia de renovação, né, de reestruturação, que é o que o professor vai comentar aí nos próximos, professor Barros de Castro, nos próximos itens. Ok, vamos lá. Ainda na excepcionalidade do contexto no qual o professor Barros de Castro constrói seu artigo, ele traz o título A Cirurgia, né, e a Reorganização, 1990 a 94. E fala que a abertura comercial da década de 90 deixa as empresas que estavam aqui, né, numa situação bastante difícil. Primeiro, barreiras protecionistas, né, os preços domésticos bastante superiores aos preços internacionais. Ok, vale dizer algo interessante, que essa barreira protecionista, né, essas políticas protecionistas, não que não sejam importantes, né? Você poderia, nós aqui, né, em 2021, a gente sabe que em muito se barrou assim a questão do empreendedorismo, das novas ideias, né, do incentivo à pesquisa e desenvolvimento, patentes, etc. e tal. Mas essas barreiras, na realidade, elas mantinham algumas empresas que
por conta de um contexto, né? O professor vai dizer aqui que é metabolização de um contexto altamente adverso, mantinham-se ineficientes. As diferenças necessárias, aqui você tem as barreiras, né, com os preços domésticos, também essas diferenças, né, de tratamento começaram a se tornar necessárias, né, frente às ineficiências engendradas pela evolução recente da economia. Quer dizer, o mundo entrava, né, segundo alguns autores, no que eles chamam de a terceira revolução industrial, e aqui brigávamos pela estabilização, né, que era a base, né, de você ter um ambiente saudável, uma conjuntura economicamente saudável, para que você pudesse aí sim investir no que era necessário, né, para alcançar aí a nível de concorrência a produção estrangeira. Primeiro, né, ele coloca as empresas estrangeiras poderiam alterar o status da filial, mas ele observa que não era tão simples, né? Elas tinham uma autonomia bastante limitada devido aos padrões locais de conduta. Era difícil você explicar isso e buscar investimento às matrizes, né, num ambiente de muito protecionismo às empresas locais, num ambiente aí, de hiperinflação. Lidavam com um tipo muito especial de proteção às empresas locais, como a gente falou, né? E também um ambiente extremamente né, extremamente perigoso para o endividamento, né? Obviamente, tudo isso não impediria, né, não era só isso que poderia impedir as empresas estrangeiras de promover mudanças, né, introduzir mudanças organizacionais. É como o professor Barros de Castro fala, elas preferiram hibernar, né, aqui dentro da economia brasileira. Em segundo ponto, né, nós estamos vendo aqui ainda a questão do contexto, né, para essa reestruturação da indústria na década de 90. Né. Os consumidores eles estavam aturdidos pela alta desenfreada de preços. Você tinha incapacidade de comparar preços, né? Por mais que você fizesse uma abertura econômica e abrisse para uma, entre aspas, uma concorrência em relação aí a preços menores, né, a uma qualidade maior, a inflação ainda não deixava com que os consumidores participassem dessa abertura, né, desse novo status, desse novo paradigma. Não podia usufruir do aumento da competição relativa à abertura, né? Esperava-se ainda, né, ou necessitava-se ainda a estabilização. Não dava para você realmente reorganizar sem a estabilização. Aí o que acontece? Com as empresas estrangeiras aqui, sem essa movimentação, e com os consumidores não podendo participar, né, dessa concorrência, é o que o professor fala, é a mesma coisa de você aqui, né? Ora, pretende intensificar a competição sem a presença ativa dos consumidores, equivalia a representar Hamlet sem o príncipe. Quer dizer, não dava, né? Não tinha lógica. Isso causa uma severa recessão no início dos anos 90, com vendas drasticamente reduzidas, né? E a abertura de início funcionou como uma ameaça, até a estabilização. Ok. E no terceiro tópico do artigo do professor Barros de Castro, né, ele vai falar sobre essa cirurgia, né, e essa reorganização da economia brasileira, né, dizendo que a cirurgia ela se dá, né, segundo vários autores, né, um relativo consenso aí, de forma abrupta e emergencial, né. É uma redefinição e alcance no perfil de negócios, né, das empresas aqui, e esforços na reorganização produtiva. Entre 89 e 94, redimensionamento de quadros, o enxugamento no catálogo de vendas, o fechamento de várias instalações, a gerência de qualidade total, né, o que é colocado aqui com a sigla TQM, né, Total Quality Management, TQM,
mas eu vou chamar de gerência de qualidade total para não confundir com outra teoria. Ok, o just in time, né, que é aquele tipo de organização gerencial aí sem estoques. Kanban, né, para puxar a produção de acordo com a demanda, né? Aqui deu uma pesquisada, né? Significa cartão, né? Sistema ágil visual de controle de produção, gestão de tarefas. E essas políticas, né, de qualidade total, com a prática de identificação, né, dos mercados, uso intensivo de indicadores operacionais, a busca pela certificação, o ISO, né, para que você demonstre que os produtos têm qualidade, né. Aí você tem um terceiro componente, né, se comprometendo a comprovar essa qualidade dos produtos, uma redução de custo, sendo que o professor ele vai dizer que essa primeira, né, modernização ela se dá nos procedimentos gerenciais, né, e não aqui sobre a forma de aquisição de máquinas e equipamentos. Então, o que vai mudar de início são esses procedimentos gerenciais. E aí você tem um rompimento com algumas situações como nós vimos, né, que eram a forma, né, das empresas aqui no Brasil se protegerem, que é a diversificação, né, dos seus produtos. Então há um rompimento com essa diversificação e o professor ele traz aqui um exemplo que é da empresa Alpargatas. Entre 91 e 92 a empresa amargou um prejuízo de 121 milhões de dólares, partiu então para um amplo processo de reestruturação, né? Fechou 11 fábricas, reduziu o quadro de 32 mil para 17 mil funcionários. As 17 marcas que fabricavam passou a fabricar 5 marcas apenas, dos 40 calçados permaneceram 17, então ela se tornou mais enxuta e mais produtiva. Veio a ser premiada pela explosão de demanda, né, do real, que não apenas expandiu suas vendas, mas evidenciou maior lucratividade alcançada em cada dólar vendido. Resumindo, nessa parte aqui, o Barros de Castro vai dizer que as diversas cirurgias atingiram não só o laço dos produtos, pessoal, máquinas e espaço, mas também o conjunto de práticas de gestão tornaram-se tornadas, né, antes foram tornadas poucos competitivas, né? A cidade início aí nessa renovação da gestão dos negócios. Aí um resumo sobre essa excepcionalidade, né, do contexto aí de cirurgia e reorganização das indústrias, né? O professor Barros de Castro vai dizer que a abertura comercial se dá de uma forma travada, ele chama de uma abertura travada, né, por conta aí, principalmente do contexto de hiperinflação, dessa alta desenfreada dos preços, né, que não havia sido controlada, né? E ele chama para essas mudanças, né, que foram colocadas aqui nas empresas, de uma mudança não só, como nós vimos, gerencial, mas também uma mudança na identidade das empresas, né? Uma tomada de consciência de que a excepcionalidade brasileira estava com seus dias contados, né? Então aqui o mercado, da forma que era, não existiria mais. E as multinacionais aqui deveriam então passar por um momento de definição, né? Ou mudam ou acabavam saindo daqui e não mais, a forma como elas estavam hibernando não cabiam mais. Aí o professor traz um caso emblemático, né, que é o caso do Boticário, que tem aí um crescimento espetacular no início da década de 90 e puxa também alguma empresa nacional como a Natura, né? E ele cita aí que a gigante Avon encontrava-se no país flagrantemente abaixo de suas possibilidades. Então há essa chamada ao redespertar das multinacionais aqui sediada, né? Ó, a percepção das ameaças se agravaria com o advento do real. Quer dizer, ou mudavam ou não ficavam mais aqui. E comenta também em relação a essa
mudanças na identidade das empresas, como é o caso do Boticário, que decide redesenhar as suas operações, mas também superar aquela cultura paternalista original da empresa nas suas ações dentro da economia brasileira. Tá aí, vamos continuar, né, a nossa releitura do artigo do professor Barros de Castro, e no item que ele chama de o ketchup produtivo, né? Ele fala o ketchup no sentido, eu imagino assim, até certo ponto pejorativo, né? No sentido de que pode ser muito facilmente imitado, né? Copiado, fácil de se imitar, né? Até certo ponto fácil de se produzir, né? E ele vai observar aqui que, paradoxalmente, né, com a estabilidade e superabundância de liquidez internacional, né, pelo menos até a crise do México, aflora um desajuste dentro da economia brasileira, né, uma certa euforia de demanda, né, uma nova situação, né, frente aí à estabilização da economia em 1994. E o governo começa a ter que agir no sentido de conter a expansão do crédito, a expansão creditícia. As vendas vão saltar, né? Esse aqui ele colocando aqui uma amostra de 330 empresas de 21 setores, as vendas vão saltar de 39,8% para 63,9%. Né? Explicado pelo rebaixamento dos preços relativos, né, dos bens compráveis, né, com salário, né? Evidentemente, a sobrevalorização do câmbio teve também uma decisiva influência nesse tempo, um poder de compra adicional, né? Nós sabemos que o câmbio valorizou sobremaneira, né? O câmbio, a moeda, o real, né? Quando surge o real é uma moeda valorizada. Esse ambiente, né, favorecia o redespertar das multinacionais que estavam aqui. Nós vimos aí que o professor Barros de Castro fala que as multinacionais, as estrangeiras, hibernavam aqui, né, sem muita preocupação em investimento na questão produtiva, e a recuperação do tempo perdido pelas empresas nacionais, elas que ficaram atrás, né, vamos dizer assim. Em 95, né, é óbvio que não é só grandes notícias. Em 95 há uma frustração em geral das expectativas, né? Porque as expectativas eram maiores ainda. Em 97 a indústria vai crescer 7,5, um ótimo número, né? Principalmente para os dias de hoje. E chegando aí até a crise asiática, né? A economia volta a ser longamente travada por políticas monetárias severas, principalmente com o cuidado aí com o câmbio, né? Tinha essa ideia, né, da desvalorização da moeda, né, e esse medo, né, esse trauma aí da época hiperinflacionária. Ele vai aqui no esse catch-up produtivo, né, esse prosseguimento da reestruturação em busca de métodos modernos, né, modos de gestão. Foi o que nós estávamos falando, né, anteriormente, né, esses modos de gestão, just in time, o Kanban, etc. e tal, né. Modernização e diversificação da linha de produtos, né, com uma nova cara. Nós vimos que de início esse modelo, essa cirurgia, né, esse final dos anos 80, ele vai trazer as empresas aí a diminuírem essa diversificação. Aí você tem uma nova busca, né, pela modernização dos produtos e uma renovação em curso do mercado doméstico, né, essa visualização uma renovação, principalmente por força dessa euforia da demanda, né? E deslocamento de fábricas para áreas com boa estrutura e fácil acesso a mercados. Isso, a gente olhando aqui em 2021, observa bem esse deslocamento, né, desse eixo Rio-São Paulo para outros lugares do Brasil. O professor Barros de Castro coloca aqui no quadro 1 alguns números, né, do polo têxtil de Americana. Número de empresa em 90, 1.486, em 95, 778, em 98, 665, uma queda enorme, né? O número de empregos, 31 mil, cai para 17.750, em 98, 13.300. A produção, 100, cai para 50, mas em 98 aumenta para 130, né? Então, diminui
a quantidade de empresas, diminui a quantidade de funcionários, mas a produção entre 90 e 98 vai aumentar. A indústria com escasso domínio das técnicas, dificuldades financeiras em diversos casos, insuficiência de escala, levaram ao desaparecimento de muitas firmas. Nós vimos aqui nesse quadro que o professor coloca no seu artigo. É interessante, vou colocar o link do artigo do professor, é interessante dar uma olhada no artigo, tem muito mais informações do que esse nosso resumo, né? No polo oposto havia certa imunidade frente à abertura, né? Por conta que as empresas não resolveram investir, né, nessa tecnologia de produção aqui. E as empresas tradicionais, elas mantinham-se forte mesmo em relação à abertura, principalmente as questões da indústria têxtil, né? As mecânicas, né? Na mecânica de nível médio tecnológico, automobilística, a vigorosa reafirmação em termos de capacidade, modernização produtiva e densidade das cadeias. Okay? E a proliferação dos negócios informais na década de 90, chamados nanicos, tubaínas e mercado cinza. Barros assinala o mapa regional da indústria estava efetivamente mudando. Nós temos aqui o quadro 2. O quadro 2, o trabalho do professor. Vai observar de 85 a 97, bens de capital 12,5 cai para 11,3, os intermediários 59,9% cai para 46,4%, consumos não duráveis sobem de 22 para 33, duráveis sobem de 5,4 para 9,3, ok? Daí tudo isso dentro da indústria geral, né? A fonte lá do IBGE, Departamento da Indústria. A produtividade fortemente puxada para baixo, né, por amplos setores de escassa formalidade, construção civil e pequeno comércio. Nós vemos aqui, em alguns casos, né, esses setores de construção civil, a produtividade acaba diminuindo. Aí o professor faz um paralelo entre esses dois pontos, o catch-up produtivo, que é aí na década de 90, e a cirurgia e reorganização, que é o final da década de 80 para a década de 90. Um barateamento, renovação, intensificação das importações, né? Isso vai gerar um duplo aspecto, né? Opções de fazer ou comprar, né? Ou você produz suas máquinas, seus métodos, ou você importa, e facilita a rápida incorporação dos avanços, né? Muitos avanços são abertos aí à incorporação, lembrando que nem todos, né? Há algumas barreiras, né? Recusa implícita ao esforço próprio de inovação, né? Há essa decisão, né? Eu costumo dizer que com o JK houve uma decisão pelas rodovias em detrimento das ferrovias. Aqui na década de 90 houve uma decisão em prol de uma recusa à inovação, né? De você comprar, trazer a inovação de fora, né? E você focar mais na montagem, na produção, né? Busca rápida em torno dessa renovação e da eficiência. Então a ideia rápida, renovação e eficiência, mas sem inovação. Ok? Continuando nossa conversa aqui, né? Essa percepção, né, até certo muito demorada, né, de que não se poderia mais contar com o apoio das instituições públicas, né, de que esse apoio tinha sido retirado aí, principalmente aí após 90, né, com as privatizações, com a abertura da economia, etc., né? E tudo isso, né, envolvendo aí esse clima, né, essa nova conduta das empresas, né, esse novo ethos do mercado, embutido numa frase da Margaret Thatcher, né? Vocês, brasileiros, não têm que inventar nada. Olha, olhem os melhores exemplos e copiem. Essa era a frase, né, que o Jorge Gerdau, na época, declarou que iria seguir como seu modus operandi, seu modo estratégico, né? Parece, certo ponto, a frase até maldosa, mas é um exemplo de que a gente sabe hoje, né, aí 30 anos após, praticamente, de que os chineses seguiram isso, né? Copiaram as tecnologias e se transformaram aí numa das maiores potências produtivas, né?
Então, o objetivo das empresas aqui dentro do país era esse reposicionamento, né, perseguindo um mercado que estava em transformação, né, observando as transformações e se reposicionar, né, observando aí essa festa da demanda que a estabilização financeira trouxe, né. Por conta disso também observamos dos números da balança comercial um pífio resultado nas exportações. Ou seja, ninguém buscava mercados no exterior, e sim o foco no mercado interno, né? E o movimento desse o catch-up, né, que o professor vai chamar, né, desse momento da economia, avança intensamente antes da desvalorização da moeda em janeiro de 1999. Ok, um ponto muito interessante, né, o ponto que realmente me marcou, né, em relação a esse artigo, um artigo que eu li em 2011, um artigo de 2001, nós estamos em 2021, né? Mas é um artigo que vale a pena a releitura, sim, que é essa relação entre o catch-up produtivo e as estruturas das empresas aqui no Brasil, né? O Brasil vai optar, né, o Brasil no sentido geral, a maioria das empresas, né, vão optar por privilegiar atividades de fabricação, de montagem, né? Essa opção, vamos dizer assim, talvez não tenha tanta escolha assim, né? Quando coloca a opção de saber se realmente dava para optar por algum outro tipo de coisa. Mas isso vai, ele coloca aqui, é plausível pensar que a atrofia relativa das funções não manufatureiras seja uma herança da fase de substituição de importações, desse enorme protecionismo, né? Então acaba o que não era de forma, entre aspas, manufatureiro, acaba se atrofiando dentro da indústria. Nós temos o gráfico 1, esse gráfico, deixa eu ver como está sendo mostrado, ok. Esse gráfico 1 tem nas pontas o que há de maior valor agregado e no meio o que tem menor valor agregado, né? Quanto mais baixo aqui, né? Valor agregado. E aqui, né, pesquisa e desenvolvimento, alto valor agregado, design, alto valor agregado, engenharia de produtos e processos, menos, fabricação e montagem, onde é o menor ponto de valor agregado, logística e distribuição, um pouco mais, marketing subindo, gerência de marcas. O Brasil vai optar pela fabricação e pela montagem, que são pontos de menor valor agregado. Estratégia de priorização das funções operacionais é uma senda na qual podem divisar diversos obstáculos. A medíocre desempenho nas exportações de alta tecnologia, com raríssimos setores, né, como uma exceção, né? A fábrica se tornando transportáveis, isso, né, gera o investimento externo vulnerável, né, porque a fábrica pode se montar aqui hoje e amanhã está num outro país. Ok? E, de certa forma, o campo industrial mais perecível, né, aquele campo mais tradicional, ele acaba sentindo menos todas essas mudanças, né? Outra coisa muito importante, né, é essa ampliação e radicalização dos fabricantes por contratos. Isso também a gente pode observar muito dentro do que hoje a gente tem como ideia, né, dos investimentos, da estratégia de crescimento das empresas chinesas. São empresas sem rosto que podem rodar durante o dia a produção de uma empresa A e durante a noite de uma empresa B que é concorrente daquela A. Quer dizer, ela produz por demanda, por contrato, ela não se importa com esse tipo de coisa. Isso é uma ampliação em relação a esse tipo de empresa, o que acaba não, de certa forma, não acontecendo aqui, né? Considerações finais do artigo do professor. Ele adverte para o fato, né, como foi falado, de que o ketchup, como imitação que pode ser facilmente imitado. Então, o que o Brasil está fazendo, quaisquer outros poderiam também fazer e tomar aí seus clientes. Se pretendemos alcançar a economia que pretende gerar bons lucros e pagar altos salários, o posicionamento típico das empresas atuais tem que ser seriamente revisto. Era isso que o professor escrevia lá em 2001, fazendo o balanço da década de 90. Ok, um grande artigo, né? Vocês podem ver esse artigo, eu guardei desde 2011, buscando aí, vou colocar no blog o resumo que eu fiz na época,
de uma matéria do mestrado da Universidade Estadual de Maringá. E esse papel vou descartar, né, que eu estou no movimento de digitalização, mas não descartar por inteiro, eu sempre uso a outra parte que não for usada para imprimir meus rascunhos. Aquele abraço, gente, até a próxima releitura.